Veja só que ironia, gente. Lula fez justiça a Daniel Silveira. Claro que sem perceber que ele estava fazendo isso, né? Foi de forma não intencional, mas ele fez. Eu queria ser uma mosquinha, gente, pra ver a reação do Lula. Você consegue imaginar? O Lula e alguém indo lá pra ele contar: olha, presidente, veja bem, olha só. Obrigado, presidente! Você acredita que foi isso que o Daniel Silveira disse pro presidente Lula? Como assim, Deltan? Esse foi um agradecimento irônico que o Daniel Silveira fez pro Lula, porque simplesmente o Lula perdoou, gente, indultou as penas do Daniel Silveira. E se o decreto de indulto do presidente Lula for aplicado à risca de modo correto, Daniel Silveira vai sair livre, leve e solto pela porta da frente da cadeia, apesar de o Alexandre de Moraes ter reconduzido ele pra cadeia. Isso não importa. Lula, só que ironia, gente. Lula fez justiça a Daniel Silveira. Claro que sem perceber que ele estava fazendo isso, né? Foi de forma não intencional, mas ele fez. Eu queria ser uma mosquinha, gente, pra ver a reação do Lula. Você consegue imaginar? O Lula e alguém indo lá pra ele contar: olha, presidente, veja bem, olha. Queria te falar que você perdoou Daniel Silveira. Como assim? Você consegue imaginar? Lula e o STF querendo ferrar os bolsonaristas, os manifestantes do 8 de janeiro, querendo ferrar Daniel Silveira, e aí ele perceber que pela mão dele, com a assinatura dele, ele deu um perdão, que ele conseguiu que nem Bolsonaro conseguiu, que foi perdoar Daniel Silveira, porque o Bolsonaro tentou, foi lá, fez um perdão individual, direcionado pro Daniel Silveira, e aí o Supremo derrubou, disse que era inconstitucional. E quando o Supremo disse isso, cá entre nós, ele violou o próprio precedente dele lá de 2018, em relação ao decreto de indulto, de perdão de Natal do Temer. Mas ok, vamos deixar isso pra depois, tá? O Lula conseguiu o que nem o Bolsonaro conseguiu. E por que o do Lula não vai ser derrubado? Porque o Lula, vejam só, os petistas, a esquerda, eles têm um afã, um desejo incontrolável de colocar bandido na rua, colocar bandido nas praças públicas pra correr a vida na sociedade. E eles, claro, vão aproveitar e vão praticar seus crimes. Mas, nesse afã de colocar bandido solto, Lula deu um decreto de indulto tão geral, que atingiu também Daniel Silveira. E acabou, nesse caso específico, fazendo uma grande justiça. E aqui não se trata de você gostar ou não do Daniel Silveira ou do que ele fez, mas de reconhecer de que enquanto de um lado tem gente querendo ferrar a direita, de outro lado, Daniel Silveira foi injustiçado demais. Isso eu disse ainda quando era procurador da República, numa audiência pública do Senado Federal, quer porque a imunidade parlamentar dele foi atropelada, quer porque os direitos dele foram violados, quer porque a pena dele foi absolutamente desproporcional, maior do que as penas dos condenados corruptos do mensalão, quer porque o tempo de julgamento foi recorde, quer porque as vítimas, julgadores que se consideram vítimas dos crimes do Daniel Silveira, tiveram julgando o suposto ofensor deles, o que é um caso claro de suspeição, de quebra de imparcialidade judicial. Então, se você se importa, gente, com fazer justiça diante das injustiças e abusos do STF, não tem como não gostar dessa notícia. Então é isso que eu vou mostrar pra você agora. Mas ainda vou te dizer que no final, gente, tem uma pegadinha. Vai olhando aí a notícia comigo, porque no final tem uma pegadinha, porque no Brasil, infelizmente, a gente sempre tem um fator insegurança jurídica, um fator Alexandre de Moraes que eu vou explicar pra vocês. Agora acompanha aí comigo, ó. Defesa. Gente, vai deixando aqui o seu like, vai se inscrevendo no canal, porque aqui é a sua casa pra que a gente possa erguer a voz da nossa indignação contra as injustiças do Brasil. Mas olha aqui, ó. Defesa de Daniel Silveira ironiza Lula, agradece presidente e pede a Moraes a aplicação do indulto natalino. É isso aí que você viu. O Daniel Silveira, ele fez um pedido para o STF de aplicação do indulto natalino deste ano em favor dele. E ele, nesse pedido, ironizou o presidente Lula pelo decreto de indulto, que foi assinado no último dia 23, agradecendo o petista por corrigir a maior injustiça, referindo-se à sua prisão, a prisão do Daniel Silveira. E o texto, aí o Globo faz uma ressalva, gente. Alguém pode dizer: não, mas, gente, esse decreto de indulto não se aplica pro Daniel Silveira. A primeira argumento contrário seria esse aqui do Globo. O texto assinado por Lula, porém, não contempla condenados por ataque à democracia. E eu fui lá ver o texto do decreto de indulto. E o decreto de indulto fala que não incide o indulto em quem praticar este crime especificamente. Esse crime do artigo 359 do Código Penal, que diz: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Mas o Daniel Silveira não foi condenado por esse crime, não. Foi condenado por outro crime. Por isso o decreto de indulto se aplica assim a ele. Ele foi condenado por esse crime aqui. Por que tá taxado, riscado, Deltan? Porque essa aqui é uma lei revogada. E ele foi condenado por esse outro crime, que é tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Mas os dois não são a mesma coisa? Não, não são. Veja que no outro crime, vou voltar pro outro aqui pra você ver, tem uma série de elementos que não tem no primeiro pelo qual o Daniel Silveira foi condenado. Olha aqui fala de emprego de violência ou grave ameaça e fala de abolir o Estado democrático de direito. Isso não tem no crime do Daniel Silveira, ou seja, não houve uma restrição da aplicação do indulto ao crime especificamente que o Daniel Silveira praticou. Não existe essa restrição. E a situação que previu, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a situação prevista aqui nesse decreto de indulto se enquadra perfeitamente aí no caso do Daniel Silveira. Então ele está, sim, pelas regras do jogo, indultado. Aí alguém poderia dizer: Deltan, mas você não afasta o decreto de indulto porque o Daniel Silveira descumpriu o livramento condicional? Não, não afasta, porque um dos tribunais de Brasília, que se chama STJ, Superior Tribunal de Justiça, tem um entendimento consolidado de que não existe aquilo que ele chama de falta grave,
que é o que impede a concessão do indulto, não acontece uma falta grave durante o livramento condicional. Porque, diferentemente do regime aberto, do regime semiaberto, da progressão de pena, em que a pessoa pode praticar uma falta grave e regredir o seu regime e voltar para a cadeia, não. No livramento condicional, quando a pessoa pratica qualquer tipo de irregularidade, não vai ser falta grave, ainda que a pessoa pratique um crime, diz o STJ. Porque no caso do livramento condicional, se a pessoa descumpre as condições, o criminoso ele simplesmente volta para a cadeia e o tempo do livramento condicional é totalmente desconsiderado. Então não existe essa tal da falta grave nesse regime do livramento condicional. E se não existe, não vai incidir a hipótese de impedimento do indulto, que é a prática da falta grave que está previsto aqui no decreto de indulto, que a prática de uma falta grave impediria a concessão do indulto. Então, gente, fazendo uma análise aqui da lei, do que é certo, do que você tem que aplicar, se você se basear na lei, o Daniel Silveira vai ser perdoado e vai ser solto. Mas, Deltan, será que vai ser mesmo? Gente, o que eu posso dizer aqui pela lei? Sim. Contudo, eu preciso ser sincero, franco e dizer que não existe mais uma simples interpretação da lei no Brasil. Existe sim, infelizmente, vontade do STF. Então pode ser que a lei hoje seja torturada para que a resposta seja um não, para que a resposta da lei seja não, Daniel Silveira não foi indultado. Se você me perguntar o que eu acho que o Alexandre de Moraes vai dar algum jeito, vai impedir de alguma forma a aplicação do indulto a Daniel Silveira. E o que você acha que vai acontecer? Conta pra mim aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E aproveite e curte o vídeo para que a voz da nossa indignação chegue mais longe e se inscreva no canal porque aqui é a sua casa. Um grande abraço. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Comente aqui embaixo e vamos conversar. E compartilhe este vídeo com seus amigos para espalhar essa discussão tão importante.